sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o eminente deputado Maurício Clodilac para proceder à leitura da ata da última sessão. Obrigado, senhor presidente. Ata da 92ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 4 de outubro de 2017. Presidência: deputados Silvio Drevik, Mário Marcondes, Ana Paula Lima, Maurício Skudlark. Secretarias: deputados Ana Paula Lima e Maurício Skudlark. Às 14 horas do dia 4 de outubro do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos seus trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudlark, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que na sequência foi aprovada sem restrições. Expediente: distribuindo na sessão breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Neudi Sareto, Antônio Aguiar e a senhora deputada Luciane Carminati. Grande expediente: neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Skudlark, Bloco Parlamentar PP, PR, PSB, Fernando Coruja, PMDB, Serafim Vianzon, PSDB, e a senhora deputada Luciane Carminati, pelo PT. Ordem do dia. Foram aprovados em segundo turno os projetos de lei 011, 027, 191, 264 e 097/2017. Este último com emenda substitutiva global. Foram aprovados os pedidos de informações número 111 a 114, 2017, e as moções número 198 a 200, 2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos número 911 a 918, 2017, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 694 e 695. Na sequência, o senhor presidente, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Santa Catarina, Paulo Marcondes Brincas, fizesse uso da palavra para divulgar a criação da Comissão de Assuntos Legislativos. Mantendo a sessão suspensa, o senhor presidente, com a aquiescência dos líderes dos partidos, concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, Leonel Pavan, bem como ao senhor presidente da Fundação Catarinense de Esporte, FESPORT, Erivaldo Nunes Caetano Júnior, para divulgar os Jogos Abertos de Santa Catarina. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Dirceu Dresch, César Valduca, Mário Marcondes e a senhora deputada Ana Paula Lino. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. E, para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era ata, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Em discussão, a ata cabe a ser lida, não havendo quem queira discutir em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar a deputada Ana Paula Lima. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia aos colegas parlamentares, à população catarinense que nos acompanha pela TV Assembleia e também pela rádio digital. Mais uma vez, volto a essa tribuna para dar continuidade de um assunto que abordei no dia de ontem, pela morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, mas muito mais abrangente essa situação. Primeiro, dessa onda que tem acometido o nosso país,
uma onda de julgamento sem provas, de condenação da sociedade pelos simples fatos, às vezes, de ser mulher, de ser negro, de ser pela sua orientação sexual. Por qualquer coisa, as pessoas estão julgando e condenando. Quem somos nós para julgar ou condenar alguém antes das provas serem concretizadas? Diante dessa onda, colegas parlamentares, e tantos outros fatos, como o próprio presidente Lula, que é condenado sem nenhuma prova, diferente de outros que estão soltos, que ainda nem foram abertos processos, a justiça, às vezes, é seletiva. Acredito que a mídia e a própria população precisam fazer uma boa reflexão sobre a destruição da reputação dessas pessoas. O reitor Cancellier não segurou essa onda. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina cometeu suicídio porque foi uma questão moral. Teve até um ato de coragem, né? Porque chegar a essa possibilidade de cometer o suicídio devia estar realmente muito transtornado diante das acusações que sofreu e da condenação feita antes de ser investigado, antes de ser chamado pelas autoridades para fazer os seus depoimentos. Se condena sem provas, se julga por defender partido A ou partido B. Isso já está uma onda, inclusive, em alguns templos religiosos. Se agride por ser negro, pela orientação sexual, por ser pobre. Enfim, a sociedade precisa ser mais humana. Estamos aí numa onda de julgamento, numa onda de caça às bruxas, e a gente não percebe que nós somos seres humanos e que temos que ter mais paciência, mais amor e menos ódio. Outro exemplo recente da barbárie de condenação, principalmente dos políticos, porque agora a política ficou criminalizada, que foi um caso sem prova e que foi absolvido na semana passada, é o caso do ex-prefeito da cidade de Brusque, o que foi colega nosso aqui no Parlamento Catarinense, o prefeito Paulo Écio. Em 2015, senhores parlamentares, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, cassou os mandatos dos políticos pela acusação do uso indevido do dinheiro público. Isso no ano 2015, quando Paulo Écio era prefeito desse município. Écio saiu da prefeitura de Brusque, foi humilhado perante todos os jornais, a mídia local, foi humilhado por algumas pessoas da população, né? Infelizmente, foi uma condenação absurda, e mesmo mostrando os casos parecidos que aconteceram no mesmo ano, na mesma época, alguns prefeitos foram absolvidos, e no caso do prefeito Paulo Écio, ele foi condenado e não foi perdoado pela justiça e nem pela população. Isso falo no ano 2015. Agora, depois de 2 anos, depois de muito sofrimento dele, da sua família, das pessoas que apoiaram ele, da população que votou no Paulo Écio, veio a decisão, foi revista desse processo e ele foi absolvido. Depois de 2 anos, depois de perder o mandato, né, de prefeito, que foi eleito pelo povo de Brusque, perdeu o mandato pela decisão da justiça, depois de 2 anos veio a absolvição. Mas aí eu pergunto, senhoras e senhores, quem vai reparar o dano da perda do mandato do Paulo Écio do ano de 2015? Quem é que vai reparar os danos que aquela população teve nos últimos anos? Quem vai reparar os danos emocionais, psicológicos, morais do prefeito Paulo Écio? Porque é que nem um saco de pena. Abre-se saco de pena, as penas voam, é difícil de catar todas as penas. Assim foi com Paulo Écio em 2015. Jogaram na mídia, a justiça condenou e depois de 2 anos vem a sua absolvição. E aqueles outros 2 anos do mandato, quem vai reparar? Quem é que vai reparar, senhor presidente,
o gasto com advogados, porque a gente sabe que todo o processo é dispendioso. Quem vai reparar? Mais do que o gasto com os advogados, as idas e vindas do Paulo a Brasília para fazer a sua defesa, o momento que ficou isolado em sua casa, se preparando para fazer a defesa, quem vai reparar esses danos? Quem vai reparar a vergonha, quem vai reparar a humilhação, quem vai reparar os insultos que ele ouviu, quem vai reparar os insultos que ele teve pelas redes sociais, assim como o Cancellier, que sofreu durante esse processo de uma prisão arbitrária que teve. A condenação da sociedade, quem repara isso? O estresse que passou, o seu isolamento perante a família. Isso não é dinheiro que pague. Isso não há nada que pague. Porque foram 2 anos de sofrimento e a perda de um mandato. Sem contar as perdas imensas para a população que votou no Paulo. Ele ganhou por uma grande maioria na cidade de Brusque. E a cidade não sabia, as pessoas não sabiam se o prefeito ficava, se o prefeito saía, assumia o presidente da Câmara, depois saía, teve eleição indireta. E nesse período de 2 anos, houve várias administrações e a insegurança da população da cidade de Brusque. 2 anos após, a justiça é lenta, deu a absolvição do Paulo Écio, ex-prefeito de Brusque. Paulo está feliz? Muito feliz. A família também está feliz? Muito feliz. O Partido dos Trabalhadores também está muito feliz com isso. Pena que demorou 2 anos para decretar a inocência do Paulo Écio. Enfim, senhoras e senhores, nós aqui podemos cobrar apuração das responsabilidades civis, das autoridades policiais, as autoridades do judiciário envolvidas nesse caso, mas já passou da hora, no caso do reitor, nós temos que fazer as cobranças necessárias, claro, houve uma morte ali. Mas já passou da hora de fazermos uma reflexão sobre esse punitivismo e o justiçamento e tornarmos atitudes mais concretas para corrigir esses equívocos. Primeiro se joga na mídia, primeiro se condena através dos meios de comunicações, depois se repara os equívocos. E da sociedade esperamos mais amor, mais respeito e mais compreensão. Nessas horas é sempre bom lembrar do poeta inglês John Donne, que dizia que nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da Terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída. Como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não perguntem por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. É hora, sim, de nós, parlamentares, de toda a sociedade, de todas as pessoas, pensarem nisso. A coisa mais importante é a vida, e a vida das pessoas, e nós precisamos ter respeito por todos, por homens, por mulheres, independente da orientação sexual, por pobre, por rico, por todos, porque todos têm direito à liberdade, à livre expressão e, principalmente, que não sejam condenados indevidamente e através também dessas injustiças que está acontecendo no nosso país. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Na sequência, deputado Mário Marcondes. Senhor presidente, senhores deputados, ouvintes da TVA, o Rádio AL, o que me traz na tribuna na manhã desta quinta-feira é, até seguindo aqui o pronunciamento da deputada Ana Paula, que fala sobre as injustiças cometidas por decisões judiciais, muitas vezes antecipadas, decisões judiciais que acontecem de forma liminar
e que a mídia tem o papel da condenação no mérito já. Mas eu queria salientar aqui que a gente acaba falando e chorando, como diz lá no interior do meu querido São João Batista, a gente acaba chorando as pitangas quando toca no de a gente, né? Quando toca nos dos outros, a gente esquece. Nós devíamos lembrar também do nosso querido hoje, prefeito de Campo Hereu, Nego Lima, que não conseguiu ser diplomado, e o PT assumiu, e o processo também caiu com o relator do PT, o senhor Tófilo Dias, advogado do PT, e este também dormiu em cima do processo por 4 anos. E ali, quando chegando o momento das novas inscrições para ser candidato, então o Nego Lima foi absolvido. Paulo Êxodo perdeu 2 anos, Nego Lima perdeu 4 para o PT. Então é muito bom bater assim, quando cutuca na gente, quando cutuca nos nossos. Nós temos que falar no geral, no todo mundo, que é melhor, é bom ser justo e ser correto com todo mundo. A deputada Ana Paula tem razão, sim, quando fala nas decisões de forma precipitada e a condenação de mérito que a mídia faz e tem feito no Brasil nos últimos anos. A justiça eleitoral, que não é regida por uma legislação específica, e sim por portaria, por entendimentos, por decisões isoladas dos ministros que estão lá, indicados politicamente, e diga-se de passagem, a maioria quase que absoluta que está lá é do PT, que foi nomeado tudo no governo do Lula, está fazendo o que está fazendo. Tem uns lá que só falta botar uma estrela na testa para dizer que são do PT. Tipo Janor, assim. Aquele que todo mundo é bandido, só ele que é sério. Então o sistema está errado, o sistema está equivocado. O STF tem que ser jurídico e não político. Ontem eu falei da tribuna desta casa e vou repetir hoje. O Poder Judiciário tem que cumprir a lei, não é criar a interpretação dele. Como hoje estava no Diário Catarinense, se eu não estou enganado, foi o Lewandowski, falando que não, que o poder do juiz, de forma supraconstitucional, pode inclusive alterar prazo de prescrição. Ou seja, vamos rasgar tudo, vamos rasgar código, vamos rasgar a Constituição Federal, estadual, e deixa que cada um que tiver com a caneta na mão faça o que bem entender. Só que o que está acontecendo é que esses plenários estão se calando. Todo mundo parece que tem medo. Quando fala em Ministério Público, fica todo mundo tremendo. Quando fala no Poder Judiciário, meu Deus do céu. Quando fala no Tribunal de Contas, nem se fala. E o Tribunal de Contas é todo político. Foi tudo eleito, saiu dessa casa aqui, ó, com raras as exceções de alguns técnicos que são concursados. E hoje acontece o que está acontecendo porque nós não temos profissionalismo no Brasil. O que nós temos é cargo político, é carguinho comissionado, é gente que não tem a mínima competência para estar exercendo uma cadeira, um cargo com responsabilidade e está lá porque está devendo, tem candidato devendo favorzinho político, tem que botar cabo eleitoral nas cadeiras. É isso que está acontecendo. E eu tenho dito, eu não tenho falado, e quero dizer aqui hoje para Santa Catarina inteira. Nós não vamos mudar esse Brasil com esse sistema democrático bagunçado que nós temos aí hoje. O Congresso Nacional que não trabalha. Todos os que estão lá estão com medo de acordar de pijama algemado. Com a TV Globo gravando e a Polícia Federal na porta. O que é que o Congresso Nacional produziu para o Brasil nesse mandato aí que está indo por finalmente? Nada. Nada. O que está acontecendo de mudança no Brasil? Nada. E não vai acontecer. Mais uma vez, nós vimos aí a reforma política aí, ó. A outra já foi uma vergonha que aconteceu. E essa agora, então, nem se fala. Não saiu de novo
Daí estão preocupados em criar fundo partidário. Fundo partidário para quê? Fundo partidário para quê? Para presidente de partido se sentir o dono do pedaço e ficar gastando dinheiro onde não precisa ou não tem nem rubrica para gastar? Só que esse dinheiro está saindo de algum lugar. Certamente está saindo da saúde, está saindo da educação, está saindo de segurança, está saindo de obra de infraestrutura. Está aí a quantidade de obras federal, tudo paralisada, tudo se acabando. Milhões e milhões e milhões de dinheiro público jogado fora, jogado no lixo. Porque a responsabilidade é zero. Porque ninguém é penalizado. Por que o Ministério Público não cobra dos prefeitos que deixam os municípios tudo endividado, para o outro que vem tocar depois não conseguir tocar e não conseguir botar um plano de governo em ação, porque tem que pagar a dívida do atrasado? Por que na hora de passar a chave da prefeitura, o Ministério Público e o Tribunal de Contas não estão lá? O Ministério Público e o Tribunal de Contas tinha que ser educativo e não punitivo. Eles tinham que educar os administradores públicos, tendo em vista que vivemos num país democrático, onde quem pode votar pode ser votado. Só que para ser votado, não tem que ter nenhuma especialização na área pública, então qualquer um pode ser votado. Essa é a função do Tribunal de Contas. Essa é a função do Ministério Público. O Ministério Público está lá para defender a sociedade. O Ministério Público não está lá para ir correr atrás de quem tiver que correr, porque já cometeu o crime, já levou o dinheiro, já deu o prejuízo público, e daí o que vai acontecer agora? Não, vão só tornar inelegível e o cara está condenado a pagar o dinheiro lá que disseram que desviou, aplicou mal, e acabou, e fica assim mesmo. Ele não vai pagar a conta, vai ficar inelegível, não vai ser candidato mais, e vai mudar o quê para a sociedade? Vai mudar o quê para a sociedade? Nada, absolutamente nada. Se o Congresso Nacional não barrar o que está acontecendo hoje no Brasil, com o STF, querendo meter o dedo e o bedelho onde ele não é chamado e constitucionalmente ele não é permitido, nós vamos ter o país do descaso. Quem tiver sentado na cadeira, senta e faz o que bem entender. Agora eu quero saber de toda essa parafernália que acontece hoje, essa parafernália que a Globo toca o tempo inteiro, que só fala em coisa ruim, o que está vindo em troca de benefício para a sociedade? O que está vindo de volta para a sociedade? Está vindo alguma coisa de bom? Ou nós vamos viver o Brasil do Lava Jato? Porque isso aí não vai acabar nunca. Porque se o Ministério Público querer ir atrás de cada contrato que aconteceu nesse Brasil, desde a época do descobrimento, vai ver que tem ladruagem e safadeza. Isso aí ninguém tem a menor dúvida disso. Ninguém tem a menor dúvida disso. Todo ele vai ter um dedinho. Todo ele tem uma indicaçãozinha. Todo ele vai ter uma coisinha. E as coisas continuam acontecendo e nada é feito. Os nossos vizinhos aqui, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, não estão fazendo nada. Estão querendo criar guerrinha institucional que não vai resolver nada. O que eles teriam que fazer era trabalhar em prol da sociedade, em prol da população, em prol dos mais necessitados, fazendo com que a justiça seja efetivamente feita de forma correta. E não da forma que estão fazendo hoje, com interesse única e exclusivamente pessoal. Era isso, senhora presidente. Ainda no horário de breves comunicações, o próximo horário pertence ao deputado Maurício Skudlak. Senhor deputado, o senhor tem o tempo de até 10 minutos. Obrigado, senhora presidente, deputada Ana Paula Lima, colegas deputados, público que nos acompanha, colegas aí da TVA, colegas da segurança, meu amigo
Cabo Miller ali, que hoje presta serviço aqui na Assembleia Legislativa. Trabalhamos juntos lá no extremo oeste, eu como delegado, ele na Polícia Militar lá. Então, a satisfação. Eu não viria hoje aqui para falar desse caso do Carl Cancelier, do reitor da universidade. Vim preparado para falar no primeiro dia e todos os deputados foram ocupando o horário e falando desse assunto, e fui ouvindo e tirando minhas conclusões. Vejo que nesse caso aí dizem que ocorreram vários equívocos. Acho que a palavra mais certa, ocorreram várias maldades. Maldades. Pessoas com vontade de espezinhar, de expor a honra da pessoa, de pisar, fizeram tudo isso. Isso envolve desde aquele dito corregedor lá da universidade, que aparentemente, por vaidade, por querer mostrar força, começou a alimentar e envenenar a Polícia Federal, o Ministério Público e a própria juíza, porque nós vimos aí todos os dias prisões feitas pela Polícia Federal. E aonde que essas pessoas são conduzidas quando empresários, pessoas até que não têm direito à prisão especial, que não têm nível superior, são levados ali para uma sala da Polícia Federal e ali ficam aqueles dias de prisão temporária, da prisão provisória. É inadmissível o que fizeram de levar ele para a penitenciária, de colocar aquele uniforme amarelo, alaranjado dos presos. Isso é abuso de autoridade, isso é maldade, isso tem que ser responsabilizado e tem que ser punido quem fez isso. Quando viu o discurso do senador lá falando nessas questões, não dá para acreditar que foi feito isso. Então, isso foi feito de forma propositada para expor a honra, para humilhar a pessoa. Isso sim é abuso de autoridade. Quem ordenou e quem consentiu que isso fosse feito tem que ser responsabilizado. E poderia, talvez, o reitor esperar o final desse julgamento, que como a maioria desses casos midiáticos, onde alguns querem aparecer, acabam virando em nada, e ele poderia esperar 1, 2 anos, 5 anos, que a nossa justiça é lerda, para mostrar que ele estava com a razão. Daí nós temos a questão do suicídio. Normalmente a gente diz que quem cometeu o suicídio foi num ato de fraqueza, de desespero. Eu acho que ali até foi num ato de coragem. Dizer, eu vou mostrar, eu vou fazer com que discutam o que aconteceu. Ele deu a vida ali para que isso não passasse em branco, para que isso não venha talvez acontecer com outras pessoas. Então, ele poderia ter feito em qualquer local, ele quis fazer num local público, ele escolheu onde ele iria chamar atenção, não para si, mas para os atos maquiavélicos, maldosos que estavam sendo praticados. E ele chamou a atenção, e a sociedade discutiu, e espero que não seja em vão, que não seja em branco. Se debateu na Assembleia, se debateu na imprensa, se debateu no Congresso Nacional, esses fatos ocorridos. Mas o que aconteceu ali foi um caso de injustiça
de humilhação premeditada, porque o próprio nome da operação não tem a ver com o que estavam investigando. Não estavam verificando a questão das bolsas da universidade aberta. E por que o nome Ouvidos Moucos? Para querer dizer que ele estava sonegando documento? Que absurdo! Isso aí pode pedir a qualquer momento, pode ir lá buscar, pode chamar ele, não precisa nem intimar, com um telefonema, para ele vir explicar o que estava acontecendo. Aí, a delegada, para aparecer, todos que estavam envolvidos na ação, ouvidos moucos. O que tem ouvidos moucos que estavam investigando? Tem nada a ver. Mas é para colocar em cima da pessoa, para humilhar a pessoa, com pós-graduação, com doutorado, com mestrado, com tudo. Um cidadão que eu não tive amizade, respeitava ele pela sua forma prudente, tranquila, serena de ser, e que agora ouço de amigos, familiares, a pessoa maravilhosa que era, um homem conciliador, um homem que galgou tudo isso com humildade, uma pessoa simples que chegou ao posto mais alto da educação no Estado, talvez, um dos postos mais altos do nosso país. Então, o ato ali praticado foi para chamar a atenção, não para si, mas para o que está acontecendo, para as injustiças. E hoje, quando o deputado Marcondes aqui diz que parece que todo mundo tem medo do Ministério Público, todo mundo tem medo disso, daquilo, tem medo não do Ministério Público, que é uma instituição importante, da Procuradoria, do Judiciário, tem medo de algumas pessoas que, investidos nesses cargos, estão mais preocupados com a sua fama, com momentos de brilhantismo, mesmo que passageiros, para humilhar, para destruir a vida de pessoas. Ali se destruiu, a vida dele não estava destruída, mas a história dele, a família dele, ele se sentiu destruído. E ele fez esse ato, sim, para chamar a atenção disso que está ocorrendo no nosso país e que infelizmente aconteceu aqui. É o mesmo caso lá da carne fraca, estavam investigando improbidade e daí coloca o título de carne fraca, para quê? Para aparecer na mídia, ouvidos moucos, para aparecer na mídia, para mostrar que estavam espizinhando o reitor, o magnífico reitor da universidade. Colocar macacão, todo mundo fica ali na Polícia Federal, numa sala, todo mundo fica num local especial, aí pegar a pessoa e colocar essa humilhação, está aqui no jornal, trouxeram o bilhete que ele deixou: a minha morte foi decretada quando fui banido da universidade. Um homem com essa história não poder entrar na universidade. Juíza, procuradora, vocês que fizeram isso, talvez poucos anos de experiência, pouco de vivência, realmente não dá para aceitar. Só não pode passar em branco. Tem que ser punido quem fez isso, porque todo mundo fica numa sala da Polícia Federal ali. Qualquer um, não precisa curso superior. Colocar macacão, querer humilhar, espizinhar, a justiça tem que tomar providência. Ouço, deputado Mauro Nadal. Deputado Maurício, parabéns pela fala. Eu observo que o problema ele é muito mais crônico do que a gente imagina. Se não, vejamos. O direito está sendo pisado. A nossa Carta Maior, que é a Constituição, parece que não tem mais valor, porque cada um interpreta ela da forma que melhor lhe convém. O Judiciário não está mais cumprindo o seu papel. Quando a gente vê
o que acontece lá em Brasília, não vamos generalizar. Aqui no Tribunal de Justiça, nos nossos fóruns, ainda temos os que cumprem a lei e fazem jus à toga que usam. Mas lá em Brasília está um espetáculo. Aí o Congresso Nacional não trabalha, como está dizendo o nosso colega deputado Mário Marcondes, não está cumprindo as suas atividades. E o governo brasileiro apodreceu. Onde é que nós vamos chegar com todo este cenário? Nós vivemos num momento de absurdos e de espetáculos, aonde cada um busca o holofote para aparecer melhor, bonito, mostrar para a imprensa, ser comentado no dia seguinte, que as redes sociais retweetem. Esse parece que é o objetivo maior da nossa pátria brasileira hoje. Temos que urgentemente rever a nossa Constituição Federal, convocar uma nova Constituinte, rever os padrões morais brasileiros. É tudo um contexto que nós precisamos reanalisar para readequar a realidade brasileira e dar um rumo certo para o nosso país. Mas não tem como nós evoluirmos sem uma nova Carta Constitucional. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Realmente a gente tem visto que os tribunais têm corrigido erros, mas a condenação moral imediata já está feita. E é isso que esses moralistas que querem trabalhar para a mídia, para mostrar que espizinharam a pessoa, querem mostrar. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral, os tribunais, depois de tempo, têm corrigido, mas tem pessoas que não estão dispostas a esperar tanto tempo para corrigir essas injustiças. Então, entendo que a justiça tem que ser repensada. Obrigado, deputado Maurício. Não tendo mais oradores inscritos, adentraremos então ao horário destinado aos partidos políticos. Com a palavra o PSD. Não querendo fazer uso do horário destinado ao partido político, Partido dos Trabalhadores. Tudo? PDT também não tem, PSDB. Bloco Parlamentar PP também não tem, PPPR e o PMDB. Para uso a palavra. Senhor presidente, a gente abriu mão do espaço de hoje, tendo em vista essa comitiva de alunos da Alemanha, que faz um intercâmbio Brasil-Alemanha, que estarão expondo o seu trabalho aqui na casa, por isso nós não vamos usar o horário do partido de hoje. Obrigado, deputado. Então, adentraremos a ordem do dia, onde esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias. Projeto de Lei 28 de 2016, tendo como autor o deputado Mário Marcondes, e o projeto de lei 380-416, deputado César Valduga. Temos, então, para votação e redação final, o projeto de lei 11 de 2017, tendo como autor o deputado Patrício Destro. Inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a festa do Maracujá, no município de Araquari. Em votação. Senhores deputados, está aprovado. Votação e redação final, projeto de lei 27 de 2017, tendo como autor o deputado Antônio Aguiar, inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a festa estadual da ovelha, no município de Campo Alegre. Em votação, aprovado. Votação e redação final, projeto de lei 97 de 2017, tendo como autor o deputado Milton Alves, institui a rota turística Caminhos da Neve no Estado de Santa Catarina. Em votação, em redação final, está aprovado. Votação ainda em redação final, projeto de lei 191 de 2017, tendo como autor o deputado Padre Pedro Balduceira, onde inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a mostra do vinho catarinense. Em votação, aprovado. Temos ainda em votação e redação final o projeto de lei 264/2017, tendo como autor o deputado Nilson Berlanda, institui o Dia Estadual do Rio Canoas no Estado de Santa Catarina. Em votação, aprovado. Votação e redação final, projeto de lei 269/2016, tendo como autor o deputado Roberto Salum, proíbe a utilização de cerol e comercialização, importação, uso e fabricação em todo o território catarinense de linhas cortantes obtidas através da combinação entre cola de madeira, óxido de alumínio, silício e quartzo moído
também conhecido como linhas chilenas. Estabelece política de conscientização sobre o risco do uso desses produtos nas escolas da rede pública do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em votação, aprovado. Pedido de informação 115, tendo como autor o deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado informações acerca da existência do plano emergencial para sanar os problemas que resultaram no fechamento temporário de 2 leitos da unidade coronária clínica do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Em discussão, como ninguém quer discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação no número 116, tendo como autor o deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações referentes ao fornecimento e distribuição de insulina tipo regular, NPH e análoga, pelo sistema público estadual, bem como o valor mensal despendido pelo Estado para custear as insulinas e se possui dívidas com empresas fornecedoras. Em discussão, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 919, autor, deputado João Amin. Requerimento 920, deputado José Miltchef. Requerimento 921, deputado Neudi Sareta. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 696, deputado Neudi Sareta. Tendo em vista pedido de suspensão de sessão e deferido por essa presidência, tendo aqui todos os líderes como assinaram o requerimento, essa presidência então vai suspender a presente sessão para manifestação do senhor Ciro José Ceruti, diretor-presidente da Fundação Empreender, com o objetivo de apresentar os trabalhos desta importante entidade, braço técnico da Federação da Associação das Empresas de Santa Catarina, FACISC, atuando como uma rede de cooperação que busca desenvolver o empreendedorismo com base no fortalecimento das associações empresariais e de suas empresas associadas, desenvolvendo o espírito associativo e o voluntariado entre os seus participantes. Gostaria aqui também de registrar aqui a presença da Escola Municipal Servino Mengarda, 5º ano, Rio dos Cedros. Temos aqui 28 alunos, com a professora Silmara da Silva Lourenço. Sejam bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Futuros jovens, futuros políticos, futuros administradores dessa nação. Sejam todos bem-vindos. E aos nossos educadores, principalmente, né? Senhor Ciro. Senhor Ciro, o senhor tem para até 10 minutos. Se precisar prorrogar o tempo, não tem problema. Tá bom? O senhor está falando para Santa Catarina inteira. Muito obrigado. Muito bom dia, deputado Marcondes, que preside os trabalhos. Bom dia, seu Alaor, que representa aqui a FACISC, presidente Ângelo da Fundação Empreender, Adriano Zimmermann, ex-presidente, fundação e diretor do programa PGBE, senhores deputados, povo catarinense. Venho aqui falar da Fundação Empreender, na comemoração dos seus 25 anos de instalação aqui em Santa Catarina. Ao ensejo da passagem dos 25 anos de existência da Fundação Empreender, o que mais chama a atenção é a demonstração de força, tenacidade, de que são capazes os homens quando atuam em conjunto em prol de um bem comum. Foi a partir do idealismo de pessoas que, além de seu sucesso empresarial,
lançavam olhares atentos sobre as comunidades onde haviam se desenvolvido e fortalecido suas iniciativas empresariais, que uma iniciativa do porte e importância da Fundação Empreender pôde surgir e se fortalecer. O ano de 1988 marca a realização da primeira reunião entre líderes das associações comerciais de Joinville, Brusque e Blumenau, para discutir um possível convênio com a HWK da Alemanha. O primeiro resultado palpável dessa reunião foi a visita de uma primeira equipe alemã na região, no ano seguinte. Em 1990, aconteceu a aprovação do primeiro contrato entre a HWK e as associações de Brusque e Joinville. O primeiro resultado palpável, a HWK, Câmara de Artesãos de Munique e Alta Baviera, com foco no treinamento e capacitação técnica das profissões manuais e lobby para a defesa do setor no cenário econômico e político, é uma das maiores câmaras da Alemanha, hoje somando mais de 80 mil associados. O Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, BMZ, atuou como parceiro no que tange apoio financeiro para o projeto de parceria. Mais tarde, esse apoio foi concedido através da Sociedade Alemã de Cooperação Técnica, GTZ. Na década de 90, chegaram os primeiros consultores que atuaram no levantamento e diagnósticos necessários para a formação dos primeiros planos de ação. A primeira diretoria da Fundação Empreender, oficialmente constituída, esteve sob a presidência de José Henrique Carneiro de Loyola, com elaboração e aprovação do Estatuto. Data de 1992, o registro oficial da Fundação Empreender em cartório, primeiramente focada em outros objetivos e posteriormente servindo como guarda-chuva jurídico perfeito para o desenvolvimento desse importante convênio, oportunizando a criação da metodologia dos núcleos setoriais, com formação e desenvolvimento de centenas de núcleos de pequenas empresas, que através desse processo passaram a ter acesso a tecnologias, formação, treinamento e otimização de seus negócios. A metodologia concebida pela Fundação é reconhecida mundialmente como da Fundação Empreender, com sede em Joinville, Santa Catarina. Acordo internacional assinado em 14 de fevereiro de 2007. O escopo do projeto previa a transformação das associações comerciais participantes, seja pela implantação da prestação de serviços aos associados e também pela profissionalização delas através da estrutura administrativa. O processo rapidamente se expandiu, tendo atingido na fase inicial várias regiões do Estado com 17 associações envolvidas. Na oportunidade, através da FACISC, oportunizou que o projeto se desenvolvesse em todo o Estado de Santa Catarina com o apoio do SEBRAE Santa Catarina, tendo sido conhecido como Projeto Empreender. Num segundo momento, se desenvolveu para o Brasil, via CACB, e do SEBRAE Nacional, quando passou a ser chamado de Programa Empreender. Em função desses cases existentes e dos resultados gerados, aconteceu a internacionalização da metodologia, permitindo a disseminação da metodologia em diversos países do mundo, como Argélia, Argentina, África do Sul, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Marrocos, México, Moçambique, Paquistão, Paraguai, Peru, Timor-Leste e Uruguai. Talentos como iniciativa, visão de futuro, capacidade de inovar, firmeza e determinação são características intrínsecas dos catarinenses, tornando o Estado um berço do empreendedorismo. O modelo de desenvolvimento europeu, presente na economia local, baseia-se em uma grande rede de pequenas e médias empresas, o que gerou o nascimento de grandes negócios a partir de pequenos empreendimentos. Porém, mesmo administrada por bons empresários, essas empresas não possuíam uma prática básica para permanecerem vivas, principalmente quando se tratavam de negócios familiares. Era necessário
aumentar a troca de conhecimento e quebrar o preconceito existente com este setor da economia. Foi com esse cenário que a Fundação Empreender desenvolveu suas atividades. A grande força para a concretização desta parceria estava na cultura imigrante alemã na região, no perfil econômico que o local apresentava e no empenho pessoal de lideranças empresariais da região, que evitaram todos os esforços para que tal acontecesse. Atualmente, a Fundação Empreender é órgão integralmente dedicado ao desenvolvimento de metodologias voltadas para o empreendedorismo, para o fortalecimento das associações empresariais do Estado de Santa Catarina, auxiliando o desenvolvimento técnico e estrutural das empresas catarinenses dos mais diversos segmentos. Somos o braço técnico da FACISC, Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, mantendo como foco principal o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Durante seus 25 anos de existência, a Fundação foi palco da atuação de grande parcela de empresários desse Estado e que, cada um da sua maneira especial, deixaram impressa a sua marca, sua doação, quer seja de tempo, talento, conhecimento, capacidade ou experiência. Ao longo de 2 décadas e meia, a entidade, bem como seus principais participantes, foram migrando para novas vertentes do pensamento empresarial, mirando nos primórdios das necessidades mais prementes para, gradativamente, ir observando novas e mais sofisticadas necessidades de um cenário econômico e social em crescente expansão e evolução. A trajetória da Fundação Empreender, que iniciou com a aposta confiante, corajosa e inovadora das associações empresariais de Joinville, Brusque e Blumenau, foi sustentada durante esses anos pelo apoio e aporte de suas mantenedoras, que acreditaram no papel da entidade como órgão propulsor de ideias e soluções desencadeadas sempre pelo coletivo e para o coletivo. Atualmente, a Fundação Empreender conta com 14 mantenedoras. São elas a CIRS de Rio do Sul, a CIAG de Corupá, a CIRNE de Rio Negrinho, a CISB de São Bento do Sul, a CIBR de Brusque, a CIAG Guaramirim, a ENFLO São José, a SIC Canoinhas, a CISLO São Lourenço do Oeste, a SIM Mafra, a CI Itajaí, a EPR Pouso Redondo, a CIT Tubarão, a EA Agrolândia. Nesses últimos anos, os olhos da Fundação Empreender passaram a mirar em processos de qualificação cada vez mais sofisticados e profundos, em consonância com novas e cada vez mais prementes necessidades da sociedade. Assim que surgiram programas como o PGVE, Programa de Gestão e Vivência Empresarial, voltado exclusivamente para a liderança da empresa, sucessores de primeira linha e gestores. Neste programa, a Sociesc atua como parceira no fornecimento de know-how, através de seu corpo didático de nível elevado e a Fundação Empreender com o seu network empresarial, proporcionando ao inscrito no programa o depoimento de um empresário renomado do segmento, discursar sobre sua experiência profissional e de vida no empreendedorismo. Tempero que torna o programa tão inovador e envolvente, pois dá acesso aos empresários a cases de sucesso e traz este mesmo empresário associado para dentro da associação, estimulando de forma secundária a formação de liderança associativista. O PRODL, Programa de Desenvolvimento Local, modelo baseado nos programas de sucesso desenvolvidos pela Associação Empresarial de Maringá, gerenciado por uma consultoria especializada, mas com o envolvimento de toda a sociedade na resolução dos problemas do município, focada num processo de desenvolvimento com bases muito mais profundas, visando a mudança estrutural de toda a comunidade e não apenas do empresariado. Juntamente com esses programas, a Fundação manteve e otimizou a realização de missões internacionais,
abrindo as portas do planeta para os empresários, que até então tinham dificuldade em entrar nesse novo e desafiante universo. Esse ativo e eficiente programa de missões acabou levando ao estabelecimento de convênios com entidades estrangeiras, permitindo amplo acesso à realização de bons novos negócios e parcerias para muitos empresários em diversos ramos de negócio. Atualmente, a Fundação mantém acordos estabelecidos com a HWK, Câmara de Artes e Ofícios de Munique e Alta Baviera, da Alemanha, com Confindústria de Trento, Itália, e Governo do Alto Paraná, Paraguai. Esses convênios vêm permitindo aos participantes a ampliação de seus mercados e o encontro com novas tecnologias e informações, promovendo sucesso e modernização constantes. Os programas e metodologias da Fundação Empreender são utilizados por associações empresariais, sindicatos patronais, federações, instituições de formação profissional e poder público. Em seu portfólio constam projetos desenvolvidos para vários municípios, dentre eles planejamentos estratégicos municipais e organização de fóruns regionais de desenvolvimento. Vale lembrar que a principal missão da Fundação Empreender é promover o desenvolvimento do empreendedorismo, com base no fortalecimento das associações empresariais do Estado de Santa Catarina, auxiliando o desenvolvimento técnico e estrutural das empresas catarinenses de diversos segmentos. Desenvolver novas visões voltadas ao bem-estar comunitário e promover um progresso baseado na sustentabilidade ampla de todo um contexto são hoje os focos de atuação da Fundação Empreender. Ao longo de 25 anos, tornou-se cada vez mais grande parceira do desenvolvimento econômico e sustentável de Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui apresentando esse trabalho da Fundação Empreender e aproveitando o dia, né, hoje dia 5 é o Dia Nacional dedicado à pequena e à microempresa, e onde são as maiorias dessas empresas que compõem aí a economia do nosso Estado, e também envolvidas aí no programa Empreender, que foi o primeiro programa que surgiu na Fundação Empreender. Muito obrigado. Presidente Ciro, pode permanecer aí, um pouquinho aí. Acho que alguns deputados queiram fazer uso da palavra. Pela ordem, deputado Milton Schaeffer. Presidente, quero aqui cumprimentar ao Ciro, nosso diretor da Fundação Empreender, e também em nome do Dr. Alaor, cumprimentar todos que nos visitam nesta manhã, para trazer aqui um tema muito importante. O trabalho da Fundação é por demais relevante, né? O empreendedorismo precisa ser difundido cada vez mais na sociedade até entrar no nosso DNA. Todos nós aqui entendemos de que nós só vamos conseguir termos políticas sociais realmente sustentáveis, mas se primeiro desenvolvermos a nossa economia, desenvolvermos o nosso espírito empreendedor em primeiro plano. E aí a nossa sociedade precisa passar por um trabalho no sentido de incutir isso na educação, na formação das pessoas, no princípio do nosso cidadão. No passado foi colocado de que todos têm direitos disso, daquilo, que é importante termos direitos sociais fundamentais. Mas antes disso, nós precisamos, a sociedade brasileira precisa se voltar para o empreendedorismo. E a fundação, do qual você preside, tem um papel relevante. A nossa palavra aqui é de apoio, de reconhecimento e, acima de tudo, de torcida, para que os objetivos da Fundação possam ser todos cumpridos. Você está aqui acompanhado de líderes importantes do nosso Estado, líderes empresariais, e conte também com o apoio desse deputado e dessa casa no caminho da Fundação, que, volto a dizer, ele é fundamental para o futuro da nossa sociedade. Se nós queremos um país melhor, nós temos, obviamente, que desenvolver cada vez melhor a nossa economia. E o empreendedorismo é, sem dúvida nenhuma, o caminho certo para isso. Parabéns pelo trabalho e sucesso na missão. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Presidente Ciro. Pela ordem, deputado Berlanda. Senhor presidente, eu também gostaria de cumprimentar o Ciro, o Alaor, e em seu nome cumprimento os demais autoridades aí.
Dizer aos senhores que eu sou empreendedor nato, né? Eu sou uma pessoa que faço isso com naturalidade há 30 anos e me emociono quando vejo, né, essas ações que está se fazendo para motivar ainda mais, né, o empreendedor em Santa Catarina. É uma pena que, infelizmente, os empresários, nós enfrentamos uma série de situações que deixa a gente, às vezes, pensando, será que vale a pena fazer tudo isso? Mas eu tenho certeza que a gente vai vencendo esses obstáculos a cada dia que passa. Parabéns pelas ações e, com certeza, a gente vai ter que motivar, né, que os jovens empresários continuem investindo e acreditando em Santa Catarina. Um abraço. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Berlanda. Pela ordem, deputado Gabriel Ribeiro. Eu quero aqui parabenizar toda a FACISC, quero cumprimentar o presidente Ciro, que faz esse brilhante trabalho junto ao Projeto Empreender. Nós entendemos que o empreendedorismo é uma das grandes vetores de desenvolvimento de Santa Catarina. Nosso estado é o que é, pela essa característica histórica marcante do povo catarinense, essa iniciativa para novos negócios, para essa criatividade do povo catarinense que hoje se reflete numa economia de um estado que está na vanguarda do Brasil. Então, nós estamos trabalhando para conseguir colocar junto à grade curricular das escolas públicas de Santa Catarina a disciplina do empreendedorismo. Entendemos que ela tem tudo a ver com Santa Catarina, pode estimular cada vez mais com que os nossos jovens continuem empreendendo seus negócios e também nos seus ofícios, nas suas funções, aonde quer que estejam. Então, quero parabenizar, Ciro, a você, toda a sua equipe, e colocar sempre nosso gabinete à ter à disposição para que nós conseguimos continuar esse trabalho e prosperar cada vez mais em Santa Catarina. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Gabriel Ribeiro. Palavra, deputado. A nossa saudação ao doutor Alaor, ao Ciro, os demais representantes da FACISC, parabenizá-los pela ação que fazem no estado de Santa Catarina, especialmente no meu Planalto Norte, Canoinhas, São Bento do Sul, Rio Negrinho, nos deixa orgulhoso do trabalho que vocês realizam nessa região. Dizer a vocês também que nós temos um colega empreendedor, o deputado Nilson Berlanda, que, sem dúvida nenhuma, tem uma ação importante que gera empregos e tem ideias importantes como movimentar a economia. Parabéns, deputado Berlanda. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Aguiar. Então, também agradecer em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que tem e quer ser sempre parceiro, né, do empreendedorismo em Santa Catarina. Deputado aqui o Alaor, seja sempre bem-vindo a esse parlamento, todos que acompanhem o comitê da FACISC, que esse braço, né, da FACISC seja cada vez mais fortalecido, né, e que este parlamento também consiga dar as respostas que o empreendedorismo de Santa Catarina precisa. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Temos outro pedido de suspensão para amanhã desta quinta-feira, feita em nome do deputado Mauro de Nadal, juntamente com outros parlamentares desta casa, para que, por intermédio do responsável da Delegação Intercâmbio Cultural e Educacional Brasil-Alemanha, o senhor Leandro Daniel Riston, possa fazer uma apresentação do projeto que está sendo realizado entre os estudantes desses dois países. Somente vamos às fotos. Os alunos aí podem ir se acomodando aí, fica à vontade aí, alunos, educadores.
Vamos seguir, então, com a apresentação do responsável da delegação, o senhor Leandro Daniel Riston. Quero que possa apresentar na tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de intercâmbio cultural, educacional Brasil-Alemanha, que está sendo realizado entre os dois países. O senhor tem um prazo de até 10 minutos. Se precisar prorrogação, os microfones estarão abertos. Fique à vontade. Senhor deputado, saudação especial a todos os outros deputados, senhoras deputadas, saudação especial nesta manhã, e do privilégio de poder falar nesta tribuna e comunicar também o projeto de intercâmbio cultural Brasil-Alemanha, que iniciou a partir de um intercâmbio que existe, uma parceria que existe entre igrejas, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e a Igreja Evangélica da Alemanha, cuja parceria já existe há mais de 27 anos, especificamente mais com o Oeste Catarinense. Diante desta parceria surgiu também a ideia de ampliar isso além dos muros eclesiásticos, ou seja, entre escolas. Por ocasião de uma visita de uma das delegações, surgiu a ideia, a partir da Escola Evangélica da Alemanha, de firmar uma parceria com uma escola do Brasil, de um intercâmbio, de uma parceria. E aí, após processo de seleção e escolha, foi então selecionada a escola Nossa Senhora da Salete, em Maravilha, Santa Catarina. No ano passado, 2016, empreendemos então uma viagem de intercâmbio com 12 alunos e mais 4 professores, junto comigo, e visitamos então a escola IGS, Integrierte Gesamtschule, de Wunstorf, uma cidade próxima de Hannover, na Baixa Saxônia, na Alemanha. Foi um tempo muito proveitoso, onde aprendemos sobre a cultura, a educação, trocamos experiências e aprendemos junto com eles. Este ano chegou a etapa ou a possibilidade, então, de uma visita de retorno, ou seja, estamos recebendo no Brasil os estudantes da Alemanha, os mesmos que nos acolheram, os mesmos nos quais nós estávamos, os estudantes estavam, então nós estamos agora acolhendo esses estudantes na cidade de Maravilha e também Cunhaporã. É um intercâmbio que visa trocar experiências, acrescentar conhecimento, ampliar os horizontes destes jovens. Senhores deputados, num momento em que a política está tão desacreditada, eu creio que nós precisamos de boas novas, boas notícias. E este intercâmbio cultural tem sido uma boa notícia para esses adolescentes, no sentido de possibilitar para ele conhecimento que muitas vezes, por causa das distâncias, está limitado e, ao mesmo tempo, impossibilitado de algumas formas. Precisamos de boas notícias. Eu creio que este intercâmbio visa trazer a esses jovens a possibilidade de ampliar os horizontes, conhecer um novo mundo, conhecer novas oportunidades. E eu creio que daqui para frente eles vão alçar voos muito mais altos. E no futuro vamos, com certeza, escutar boas notícias deste projeto. Nosso agradecimento especial pela possibilidade deste projeto poder estar acontecendo no Brasil nesse momento se deve em especial ao deputado Mauro de Nadal, ao deputado Carlos Chiodini e ao presidente da FEComércio, senhor Bruno Breithaupt. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de também oportunizar a possibilidade de um estudante da Alemanha e um estudante do Brasil também poder falar nesse momento, depois eu encerro. Gustavo. Fica à vontade. Eu não mencionei o nome dos que acompanharam, porque não me foi passado. É Gustavo? Estou com o ouvido fino, isso. Fica à vontade, Gustavo. Então, eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome dos meus colegas e em nome da Escola de Educação Nossa Senhora de Salete, que essa oportunidade que nos foi dada, ela abriu muito as nossas mentes, a nossa ideia, pelo fato de que a gente conheceu uma cultura em outro continente, que é uma cultura que, apesar de ter muita diferença com a nossa, tem muita semelhança também. E no meio de tantas semelhanças e diferenças, a gente conseguiu fazer vários amigos e ver que como o mundo ele parece ser muito maior
do que a gente pensa, pois não indo muito longe a gente já consegue ver a diferença das culturas. E é isso que eu gostaria de dizer. Obrigado. Obrigado, Matheus. Gustavo. Gustavo. Em nome dos estudantes da Alemanha, a estudante Mia Lose também vai falar. Fica à vontade, então, Nia. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen und sehr glücklich darüber. Und es ist für uns eine Ehre, hier sein zu dürfen. Wir finden es wichtig, die Verbindung zwischen Brasilien und Deutschland aufzubehalten und zu pflegen. Und für mich ist es eine Ehre, hier zu sprechen. Obrigada. Muito obrigado, Nia. Ela falou que se sente muito feliz, alegre em poder estar no Brasil e que esse intercâmbio, esta conexão proporciona uma possibilidade de aprendizado muito grande e que isso deve também ser cuidado e que é uma honra poder falar aqui também nesse momento. E a última palavra que ela falou então foi obrigado. Wir sagen auch vielen Dank. Obrigado pela oportunidade que nos foi concedida, senhor deputado, presidente da mesa nesse momento. E ainda mais que se trata de um intercâmbio que surgiu ou que iniciou, o embrião começou a partir de um projeto de igrejas. Igreja Evangélica Luterana no Brasil e Igreja Evangélica da Alemanha. Ainda mais neste ano em que comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Mas a gente tem na nossa mente a ideia de que isso precisa ser ampliado e não ficar restringido ou restrito apenas aos muros eclesiásticos. No sentido de que escolas, também de uma forma interdenominacional, podem também usufruir desse projeto e a gente proporcionar isso para esses estudantes. Muito obrigado pela oportunidade, senhores deputados, obrigado pela parceria e esperamos que esse projeto tenha continuidade. É assim que queremos. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Pode permanecer aí, Gustavo. Pela ordem proponente deste belo momento de apresentação, deputado Mauro de Nadal. Obrigado, senhor presidente. Pastor Leandro, parabenizá-lo pela persistência, né, por acreditar nesse projeto e por não medir esforços para que nós tivéssemos este momento. A gente sabe que os alunos ficam aqui no estado de Santa Catarina de ontem até o dia 20, então são 16 dias, com certeza de muito aprendizado, né, e isso tudo está acontecendo graças ao esforço de Vossa Senhoria e de tantos outros que o acompanham, dos quais cito todos eles em nome do meu querido amigo professor Altair, que está conosco acompanhando. Professor Altair, que tem uma história magnífica de trabalho e dedicação em todo o nosso oeste do estado de Santa Catarina e um dos precursores de um grande intercâmbio esportivo, digamos assim, eu acho que um dos maiores da América Latina, envolvendo atletas amadores, que vai acontecer agora no município de Cunhataí daqui a uns dias, que reúne Rio Grande do Sul, Argentina e Santa Catarina, né? Professor Altair, que é a Taça Carlos Kulmay, que acontece lá. Mas Santa Catarina, toda a nossa colonização tem traços muito fortes da Europa, né? Alemães, italianos, e principalmente o nosso oeste catarinense, né? Alemães que entraram por Santa Catarina, outros que entraram pelo Rio Grande do Sul, mas que fixaram suas residências, suas raízes, principalmente no nosso oeste catarinense, né? E nesse momento em que os alunos da Alemanha conseguem transformar a economia do nosso estado de Santa Catarina e fazer de Santa Catarina um estado diferente na nossa federação, né? É graças à sua gente. E essa gente que faz essa diferença, ela tem na sua veia, na sua grande maioria, sangue alemão, sangue italiano, né? E outras descendências. Então a gente deve muito aos alemães pela nossa história de Santa Catarina. E até mesmo lá em casa, né? A minha família, ela saiu da Espanha, foi para a Itália e chegou ao Brasil falando italiano. Mas da minha esposa é 100% alemão, né? Então os meus filhos já têm
sangue espanhol, italiano e alemão, né? Então a gente tem nas nossas origens aí um significado muito forte e uma ligação consanguínea que representa muito na nossa vida e na nossa história. Então, creio que essa estada aqui no território catarinense poderá demonstrar a eles o quanto nós somos semelhantes e o quanto a gente tem de ligação, embora à distância, como foi encurtada pelo Gustavo, através da cultura, mostra o quanto nós somos unidos em desenvolver algumas ações, em desenvolver cultura e, acima de tudo, nesse mês de outubro, que aqui em Santa Catarina nós temos muitas expressões da cultura alemã acontecendo em todos os cantos catarinenses. É o Oktoberfest em Itapiranga e Blumenau, são os Kerbfest, que são festas da colheita em vários municípios de Santa Catarina, e isso é o que demonstra, na prática, né, aquilo que a cultura trouxe de benefício para os catarinenses. Sejam bem-vindos a Santa Catarina e a este parlamento, que é a casa do povo de Santa Catarina. Obrigado, deputado Mauro. Pela ordem, deputado Berlanda. Senhor presidente, senhor professor, cumprimento aqui o professor Altair também, de uma forma especial. Também sou lá do oeste de Santa Catarina, nascido lá em Nova Itaberaba. Quero parabenizar aí pela essa troca de informações. Eu sou italiano e conheço a Alemanha a negócios, e claro que a Alemanha economicamente é bem superior ao que acontece aqui em Santa Catarina, mas porém são parecidos, como diz o deputado Mauro. Felizmente a gente aprende muita coisa com a Alemanha, e eu espero que esses jovens, esses alunos, troquem essas informações e que os alunos da Alemanha levem o lado bom de Santa Catarina para a Alemanha. E que os alunos lá de Maravilha também já aprenderam, já foram lá, e se continuar esse intercâmbio, que tragam coisas boas da Alemanha, que a Alemanha é um exemplo para nós, é um país desenvolvido, na minha concepção, acima de Santa Catarina, Brasil, em alguns aspectos, mas nós temos muito que aprender com a Alemanha. Parabéns pela ação, parabéns pela atitude. Obrigado, deputado Nilson Berlanda. Pastor Leandro, quer complementar alguma coisa para encerrar? Fique à vontade. Nós, mais uma vez, agradecemos a oportunidade que nos foi concedida. Nós temos um programa bastante intenso pelos próximos dias, no sentido de apresentar um pouco de Santa Catarina, das belezas naturais, mas também daquilo que é feito, daquilo que é produzido, também da organização da escola lá em Maravilha, a Escola Nossa Senhora da Salete, onde os alunos vão participar também de aulas, trocar experiências dentro de sala de aula e conhecer também o contexto, ou como funciona a rotina dentro de uma família brasileira, ou seja, eles vão estar inseridos literalmente dentro de um contexto bem brasileiro. Nós agradecemos muito a oportunidade, em nome da Escola Salete, em nome também da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pela oportunidade a nós concedida de podermos divulgar este projeto, para que também seja mais conhecido e mais divulgado, e quem sabe outras iniciativas também sejam tomadas. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Leandro. Certo? Então pode, se quiser tirar as fotos aí, fica à vontade aí, antes que eu reabra a sessão.
Muito bom. Vou guardar vocês lá no gabinete, tá? Eles vão lá no gabinete. Vocês vão subir. Reabrindo a presente sessão, voltamos então às explicações pessoais, tendo como orador inscrito o deputado Nilson Berlanda, pelo que lhe concedo o período de até 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público de Santa Catarina que nos assiste neste momento, eu venho aqui e uso a tribuna hoje para demonstrar uma situação de uma escola aqui da Grande Florianópolis. Eu fui secretário regional por 3 anos na cidade de Curitibanos, no governo Luiz Henrique da Silveira, e naquela oportunidade eu cuidava das escolas, senhores deputados. Muito. Eu lembro muito bem que fazia visitas constantes e, às vezes, problema no ar-condicionado, problema numa reforma, uma pintura, e eu tinha aquele cuidado especial com as escolas da abrangência da Secretaria Regional. Não estou aqui hoje, neste momento, falando mal do nosso governo, do nosso secretário, mas quero fazer algumas colocações e demonstrar o que está acontecendo com uma escola situada no centro de Florianópolis, que é a Escola Básica Professor Henrique Studic. Ela fica aqui exatamente no centro de Florianópolis, nos fundos da loja Americana, onde um pai de um aluno esteve aqui no gabinete pedindo, pelo amor de Deus, Berlanda, deputado, faça uma visita na escola e veja o que está acontecendo naquela escola. Imediatamente estivemos lá junto com o pai, conversamos com o diretor, conversamos com os professores, e vimos o que realmente está acontecendo. Os senhores terem ideia, senhores deputados, senhores catarinenses, às vezes as escolas do nosso interior são mais bem cuidadas do que as escolas aqui na capital, infelizmente. Talvez não seja do conhecimento do secretário, porque depois do secretário tem o secretário adjunto, talvez depois do secretário adjunto tem o diretor, tem o gerente de educação daquela determinada região, mas, pelo que a gente vê, esse pessoal não está visitando essa escola.
A informação que eu obtive lá no momento, que no mês de janeiro, início de fevereiro, início das aulas, a escola foi interditada, ou parte da escola foi interditada pela Defesa Civil. E eu gostaria que passasse o vídeo das imagens que eu vi naquele local, que é a quadra esportiva daquela escola. A escola num todo ela está abandonada, falta pintura, mas o que me chama a atenção é o local que os alunos fazem educação física. Aliás, não fazem educação física desde janeiro, desde fevereiro. Está interditada, simplesmente interditada. Por quê? Pela Defesa Civil. Que um alambrado desse daí pode cair em cima de uma criança ou das crianças e acaba cometendo um grande problema para o setor de educação. Veja só como se encontra a quadra. Os alunos dessa escola, senhores deputados, fazem educação física na sala de aula, jogando dominó, fazendo outras atividades, porque, infelizmente, no centro de Florianópolis, encontra-se a escola nesse estado. Vejam só, inclusive logo depois da quadra existe um estacionamento que dá acesso àquela rua dos fundos, onde poderia ali simplesmente 30, 40, até 50 veículos serem estacionados ali, dos professores, ou eventualmente até, não é a finalidade, mas explorando esse estacionamento aí para que venha trazer recursos para a manutenção da escola, mas está um verdadeiro abandono. Essa é a quadra que os alunos, 500 alunos da escola, não estão tendo a oportunidade de usar. Vejam só. Se isso ocorrer no interior, normalmente a classe política diz, poxa, o nosso interior está abandonado, mas está aí no centro de Florianópolis. Olha ali, ó, tem um rato morto aí em plena quadra. Imagina os alunos usando esse local para fazer educação física. Portanto, eu deixo aqui o registro de uma situação que talvez não seja do conhecimento do secretário de Educação, a pouco mais de 1000 metros da Secretaria de Educação. Eu lamento que tem pessoas dentro de uma secretaria que são pagas para que fiscalizem isso. Eu mesmo, como deputado, fiz uma ligação no 0800 pedindo e fazendo como se eu fosse o pai de um aluno, dizendo meu nome é Nilson, eu quero verificar como é que fica a situação dessa reforma dessa escola, dessa quadra esportiva. Aí me passaram, depois de muita insistência, no 0800, deputado Maurício. Aí eu consegui que alguém me atendesse e me deu o retorno, dizendo que sim, que está licitado, me deu o número da licitação, procuramos, infelizmente eu não encontrei, e aí está o estado, né? É lamentável que isso ocorra com a educação de Santa Catarina. Como foi procurado por um pai de um aluno, eu faço essa exposição de fatos e faço com que, gostaria, e faço um apelo aqui que o secretário, através das pessoas que o assessorem, que conheçam o local, um verdadeiro abandono. Eu passo um momento aí para o deputado Maurício. Parabenizar a Vossa Excelência por estar, a nossa missão como legisladores e fiscalizadores é essa aí, denunciar também essas situações. E vejo que Vossa Excelência está cumprindo a missão. Nós tivemos aqui já diretor de escola, pais de aluno mostrando, é uma situação que infelizmente nós ainda encontramos em várias escolas de Santa Catarina. Por isso ontem, quando eu dei aquela sugestão do Fundan, que disser lá que eu não quero o Fundan, eu quero, mas se for para bem aplicado. A minha sugestão foi porque 100 municípios de menor população recebam 1 milhão, os 100, do 100 ao 200, 1,5 milhão, e os últimos 95, os maiores do município, recebam 2 milhões. Sobraria ainda 300 milhões, deputado Berlanda, para
atender a essas emergências. Eu acho que nós temos emergências tanto na área da saúde, quanto na área do sistema prisional, quanto na área da educação. Então, entendo sim que esse posicionamento de Vossa Excelência é importante e que nós temos que mostrar mais. Talvez assim a sociedade catarinense passe a ser melhor atendida. Obrigado, deputado Maurício. A escola básica Professor Henrique Studic, fica no centro de Florianópolis, né? Convido aí os deputados que, quando passarem nos fundos da loja americana, deem uma olhada à direita, presidente, para ver o absurdo que está acontecendo. Segundo o diretor da escola, para mim concluir aqui, ele dizia, deputado, assim, nos meus cálculos aí, com 35, 40, 50 mil, nós colocamos um alambrado, a gente faz uma reforma, uma limpeza. Então, a gente percebe que realmente está faltando vontade. Eu acho que quando o deputado Maurício fala num empréstimo do fundão de 1,5 bilhão, 35, 40, 50 milhões, é um valor sem expressão para que 500 alunos numa escola, e me consta ali também que mais de 100 alunos já saíram dessa escola durante o ano agora, tendo em vista esse verdadeiro abandono. Então, me junto aqui aos pais, aos alunos daquela escola, dessa escola, e peço aí que a Secretaria da Educação olhe por essa escola. É uma escola no centro de Florianópolis, repito, é uma escola importante para a educação catarinense e comparada aí com muitas escolas do interior de Santa Catarina, é um verdadeiro abandono. Por favor, Secretaria, olhe por essa escola. Um grande abraço a todos. Obrigado, deputado Nilson Berlanda. E ainda em explicações pessoais, com a palavra o deputado Serafim Venzon. Senhor presidente, senhores deputados, prezados catarinenses que acompanham os nossos trabalhos aqui pelos nossos meios de comunicação, saudar os prefeitos, os vereadores que estão nas galerias dessa casa e vem prestigiar aqui o nosso trabalho, trazendo também inúmeros pleitos ao governo e pedindo apoio aqui à Câmara dos Deputados. Mas todos nós estamos assim sendo até bombardeados por informações, por números de desvios de recursos, e a grande maioria desses números são os desvios que são feitos fora da lei, que podemos citar de diversos nomes, mas que são desvios fora da lei. E eu tenho me preocupado muito com os desvios dentro da lei, com os desvios que são feitos protegidos pela lei, as injustiças praticadas em nome da lei. Esses são muito piores. Pior do que um roubo de alguém, que nós todos refutamos, evidentemente, mas pior do que o roubo são os desvios ou são as apropriações dentro da lei e que, na luz do dia, são pegos aqueles recursos. E certamente todos nós estamos acompanhando, por exemplo, a questão da denúncia da Procuradoria-Geral da República, a denúncia que apresenta contra o presidente Michel Temer, que eu também me associo àqueles deputados que não aprovam o desvio de recursos, a utilização de recurso público numa campanha, como aconteceu certamente na última e em muitas outras para trás, que deve ter ocorrido a utilização de recursos e que não estavam contabilizados e que esses recursos tiveram origem de uma forma parecida com aquelas que estão apresentadas ali na denúncia do Rodrigo Janot. Mas, naturalmente, que
alguém que denuncia, alguém que aponta, a gente sempre pressupõe que este, pelo menos, esteja tendo uma conduta além do habitual. Ele esteja tendo uma conduta fora da curva do normal. Mais do que bom, não bom, mais do que bom. Isso é o que nós esperamos de alguém que aponta o dedo, de alguém que denuncia outros, que é normal, ou pelo menos isso. Mas a Veja, digo, a Isto É, justamente traz algumas matérias sobre isso e faz essa reflexão, ou nos leva a fazer essa reflexão. A reflexão do recurso, do desvio que é feito protegido pela lei. Eu já falei algumas vezes aqui dessa tribuna a injustiça que são praticadas, protegidas pela Constituição, protegidas por alguma lei. E entre tantas, eu cito, por exemplo, a distribuição do ICMS nos estados, não só em Santa Catarina. O ICMS, que é um tributo arrecadado de um percentual de todos os gastos. Aquilo que nós gastamos nas compras, uma parte disso é imposto e isso vem ao Estado. E depois volta para o município. A tendência é nós acharmos que os municípios que mais pagam, eles também devam receber mais de volta. Afinal, eles pagam mais, por isso precisam receber mais de volta. Isso quer dizer que o município, dizer ainda na nossa reflexão, de que quem paga o imposto é quem compra o produto, mas não é o dinheiro na hora da compra, não é ali que é cobrado o imposto. O imposto é cobrado aonde ele é feito, aonde nós fazemos, aonde nós ensacamos o arroz, é aquela fábrica que vai pagar o imposto. Depois vende o arroz, o imposto está em cima do arroz, o cidadão paga o imposto, mas não é aquele ato ali que gera o imposto. O ato de gerar o imposto é na hora que sai da fábrica. Assim como a gasolina, por exemplo. Na hora que nós abastecemos a bomba, nós pagamos a gasolina e todos os impostos. Mas não é dali que sai o imposto. O imposto sai lá da hora da bomba. Perdão, lá na hora que o posto compra o combustível lá na revendedora. É ali que é cobrado o imposto. Se lá naquele momento houve alguma sonegação, pronto, você pagou o imposto, mas ele não volta, não chega lá no governo. Então nós temos esse modelo. E quando esse imposto chega aqui no município, no estado, ele é redistribuído para os municípios. Dá a impressão que um município que paga muito, que recolhe muito imposto, ele não recolhe mais imposto porque as pessoas lá gastam mais. Ele recolhe mais imposto porque lá naquele município está a fábrica. Lá naquele município está a fábrica, ela dá empregos para aqueles cidadãos. Eu cito aqui, por exemplo, o município de Camboriú. Camboriú é um município que tem muita gente, hoje tem 80 mil pessoas. Essas pessoas trabalham aonde? Muito em Balneário Camboriú, nas praias, atendendo os turistas. O povo de Camboriú compra carro, televisão, arroz, feijão, cerveja, tanto quanto os outros. Só que lá em Camboriú se produz pouco. Lá se gasta muito, como em qualquer lugar, mas se produz pouco. Lá se consome muito mais do que se produz. E por isso que na hora do crédito para retornar o ICMS, lá volta pouco. Volta pouco
porque não é gerado lá, não é recolhido o imposto ali. O produto que é vendido em Camboriú, ele é feito em Itajaí, é feito em Brusque, é feito em Blumenau, é feito em Lages, é feito em muitos lugares, mas não lá. E por conta de não ser feito lá, não é para lá que volta o imposto, volta para os outros. E é isso que nós denominamos, então, que eu digo aqui, que é a grande injustiça que nós produzimos em nome da lei. Alguns municípios recebem um retorno muito pequeno, porque lá não tem fábrica que recolhe imposto. O povo paga igual como os outros, mas lá não está a fábrica pagando imposto. E por conta disso, volta pouco imposto. E essa injustiça, quem faz? Não é o povo de Blumenau, de Brusque, de Itajaí, de Joinville, não. Quem faz essa injustiça são aqueles que fazem a lei. Que fazem a lei assim, para dividir dessa maneira, para dividir de uma forma injusta, para fazer com que alguns municípios recebam muito e outros municípios recebam pouco. E ainda mais, quando nós tentamos mudar as lideranças sociais e políticas daqueles que estão ganhando muito, ou ganhando mais, sempre, é claro, é natural, eles vão se manifestar contra qualquer mudança. E aqueles que ganham pouco, eles acabam não tendo a expressão política para conseguir fazer essa mudança para promover a justiça. De forma que, diríamos assim, as injustiças, os desvios, o uso do dinheiro público, que é legal, que está dentro da lei, esse que faz muito mais mal para a sociedade, justamente por por promover diferenças. Por o fato de ir menos recursos, acaba promovendo diferenças. E nós podemos citar dentro do próprio Estado, se a gente olhar os recursos que vai para o Tribunal de Contas, para a Assembleia, para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, depois cada órgão gasta como quer, digamos, dentro de uma lei, é claro, não bem como quer, mas dentro de uma lei. Mas essa lei faz com que os recursos que estão na Assembleia não tenha nada a ver com a fila da saúde, por exemplo. E tem. Que os recursos que vão para o Tribunal de Contas não tem nada a ver com as mazelas da segurança pública, com as mazelas da educação ou com a da saúde. Por isso, senhor presidente, uma reflexão que este parlamento tem que fazer, principalmente agora, ao final do ano, que chega o momento de nós aprovarmos o orçamento do ano que vem, de destinar os recursos que o Estado vai arrecadar e nós vamos redistribuir para promover justiça. Obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Ainda em explicações pessoais, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhores que nos acompanham pela TVA ou pela rádio digital, aos catarinenses que estão aqui, eu estou tão indignado, que eu sei que a imagem que eu vou colocar aqui, Santino, vai gerar uma revolta tão grande, que é impressionante o nível baixo, senhor presidente, deputado Venzon, que chegou a tal da nossa arte moderna. Há dias atrás coloquei aqui uma imagem e fiz um pronunciamento de uma exposição no Santander, no Rio Grande do Sul, vexatória, e que nesta exposição, um artista gaúcho com o nome Antônio Oz
pegou hóstias, que no catolicismo representa, quando faz a comunhão, corpo de Cristo, e escreveu nessas hóstias vagina e outros palavrões a mais, para que a pessoa visse naquela hóstia a imagem que estava escrita, manuscrita naquilo dali. Mas agora chegamos ao cúmulo, e esse vagabundo de marca maior, que se esconde atrás do manto de tal dizer que é arte moderna, olha o que este vagabundo acaba de fazer, a tal da performance para homenagear os 300 anos de aparição da padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida. Olha o que este safado faz com o objeto sagrado, que pelo código 208 vai para a prisão. Mas esse safado, simplesmente porque está dentro de um lugar que é para exposição de artes, faz isso. Prepare-se, a imagem choca. Pode rodar. Isso não é nada. Olha o que vem por aí. Olha o que vem por aí. O que ele está pegando? Sabe o que é aquilo dali? Um ralador. E olha o que ele vai fazer com o objeto sagrado dos católicos. Isso é arte? Isso é arte? Isso é arte? Isso é o que estão falando que é a arte moderna. Onde vamos chegar, deputado Venzon? Eu me lembro que no Brasil teve um pastor da Igreja Universal que em um programa de televisão bateu com o pé numa santa. Fizeram um carnaval disso. O
pastor teve que ir embora do Brasil. Agora vem um cara com o nome de artista, vilipendia um artigo, um objeto religioso, sagrado, e ninguém diz nada. Ninguém fala nada, todo mundo fica, está tudo certo, tudo normal. Mas eu não vou ficar calado, não. Não sou católico, não estou aqui em uma defesa de algo que eu acredito ou não. Eu estou aqui para refletir, senhor presidente. Para a gente refletir ao fundo do poço que estamos chegando. E os católicos não vão falar nada. A Confederação Nacional dos Bispos da Igreja Católica não vai falar nada? Alguma liderança da Igreja Católica não vai se levantar e dizer, olha, não pode acontecer justamente no ano em que a Igreja Católica está comemorando os 300 anos de aparição de Nossa Senhora Aparecida, e vão deixar isso daí. Volto a dizer, esse camarada aí é o mesmo que escreveu nas hóstias palavrões chulos e estava exposto lá na exposição Santander. Agora ele diz, não, vou fazer uma performance diferente. Eu acho que ele gosta de ficar pelado, né? Ele deve ter um espelho grande em casa, mas ele fica pelado onde que ele quer, para quem ele quer. Agora, vilipendiar, senhor presidente, objetos, eu hoje de manhã, quando eu recebi essa imagem, eu fiquei tão chocado como talvez vocês, porque eu não acredito que vocês não ficaram chocados com isso, independente de credo religioso ou não, mas eu fiquei tão chocado que eu disse, não, alguém vai ter que falar, e pena que já estamos encerrando a nossa sessão, mas eu vou trazer esse assunto de novo na terça-feira que vem, porque eu quero ouvir a posição dos parlamentares aqui também sobre este crime. Está lá, artigo 208. É crime? É crime? Artigo 208, para não ter dúvida, eu vou ler aqui o artigo 208, que fala o seguinte: artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo da crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia na prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto. A palavra vilipêndio consiste em desprezar, menoscabar, aviltar, desdenhar, injuriar, ultrajar. Portanto, pode ser praticada em ato de culto por palavras, escritos ou gestos, e que seja cometido na presença de várias pessoas ou de maneira que chegue ao conhecimento delas. Está tudo aqui. Mais 30 segundos, senhor presidente. Está tudo aqui. O deputado Mário Marcondes, que preside essa sessão, é advogado e sabe muito melhor do que eu com relação a isso daqui. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos de prisão. Está aqui. Você precisa fazer algum ultraje, que na minha concepção foi o que ele fez, porque ele pegou uma imagem que todos sabem que é feita de gesso, mas que tem uma expressão diferenciada por ser algo, um objeto sagrado, e ele vilipendiou, ele esmiuçou em nada na presença de muitos e agora chegando na presença de todos. Então, o artigo 208 está aqui. Nós vamos fazer o que, Brasil? Vamos ficar calado? Engolir que isso é arte moderna? Ou alguém vai fazer fila atrás de mim e me ajudar nessa luta? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy.
Não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais assuntos a ser tratados na manhã desta quinta-feira, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra solene para amanhã, às 19 horas, em Mafra, em comemoração aos 100 anos de emancipação político-administrativa do município de Mafra. Está encerrada a presente sessão.